Acabei de cair do dragão. Palhaçada. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Amanda do AJ Art. It's me! Estou eu aqui trazendo mais um desenho pra vocês. Espero que vocês gostem. Toda vez eu começo falando desse jeito. Espero que vocês gostem. Assim, eu tô tentando trazer desenhos variados e, ao mesmo tempo, tentando trazer técnicas que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, que, na verdade, que eu nem sei. 6h30 depois. Que na verdade eu nem sei se eu sei fazer a técnica, mas eu tô trazendo pra vocês, mostrando como é que eu tenho esses resultados nos meus desenhos, né, pra vocês. Dessa vez eu trouxe a Rhaenyra pra desenhar, de House of the Dragon. Trouxe a Rhaenyra, né, que é essa gata top de House of the Dragon. Essa referência aqui do lado, ó. Essa referência é maravilhosa, gente, tem tanto detalhe nessa referência que é o meu Deus! Complicou. Essa referência ela tem muito detalhe, mas tanto detalhe que aí eu tive que destrinchar já os vídeos que eu tô fazendo desse desenho, porque eu ainda não terminei, não sei se vai ficar legal, mas assim, eu quase desisti, mas eu não desisti. Por isso que eu digo pra você, se você tá com um desenho feio, então você tá com um desenho, você começou o desenho tá meio cagado, continua, pode ser que dê certo. Então eu trouxe a Rhaenyra de House of the Dragon, vou mostrar pra vocês um passo a passo, mostrar como é. Esse daqui vai ser específico de pele. Então eu vou mostrar pra vocês tanto os lápis que eu utilizei na pele, como o processo que eu tô fazendo, porque eu tô usando uma técnica mista. Tá dando certo? Tá, mas assim, a folha envergou toda. A folha tá toda dobrada, tudo. Aí eu tô agoniada, porque eu ia jogar fora, mas não joguei fora, tá tudo bem, tá aqui. Então, se você tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, se inscreve no canal, clica aqui no sininho. Se gostar do vídeo, clica no like, que isso ajuda também. Comenta aí se você tá gostando também. Comenta se você gostou desse desenho. O que eu posso trazer pra vocês. Podem comentar qualquer coisa aí que eu estou vendo. Então, fique aí com o vídeo. E vai ter parte... Acho que vai ser 3 partes. Vão ser divididas em 3 partes esse vídeo aqui. Então, beijo pra vocês. Até a próxima. Queen Emma has begun her labors. E nesse momento, para começar esse desenho, eu tive a brilhante ideia de fazer com aquarela. Eu falei, não, vou fazer uma base de aquarela que vai dar certo. Na folha de 270 gramas. Na primeira passada de pincel, eu já me arrependi e deu vontade de tacar fogo. Fora que esse pincel desgracento não fez... Oh, gente, olha isso. Eu tava muito arrependida nessa hora, meu Deus do céu, vou jogar fora esse desenho. Eu falei, não é possível, eu tô com 3 anos que desenho, faço a cagada dessa. Eu falei, caraca, velho, não, eu não vou, meu Deus do céu. Isso é a falta de um marcador, porque eu queria fazer com marcador, mas eu não tenho, o marcador que eu tenho secou. I'd rather serve as a knight and ride to battle in glory. Mas nessa hora eu já tava xingando tudo, já tava me xingando. Meu Deus, gente, sério. Mas eu persisti, eu falei, não, eu vou continuar. Porque não tem como dar mais errado do que isso. Tudo de errado que tinha pra acontecer nesse desenho já deu. E eu estava certa. O bom é isso, agora eu sei, porque eu já terminei o desenho, então eu tô certa. Sim, eu gravei a introdução antes. Mas, gente... A folha começou a envergar toda, ela ficou toda amassada, que eu, meu Deus, mas aí eu esperei secar pra poder começar, não, vai dar certo. But the crown is not a wall. E pra começar a região dos olhos, eu utilizei o verde turquesa, o verde oliva, o verde mar e tons de cinza. Como o olho é esverdeado, eu prefiro utilizar tons que lembrem um verde, mas não necessariamente o próprio verde. Eu já passei pro cinza escuro, o sépia, ocre, verde turquesa novamente e o preto. Vou deixar aqui na descrição todas as cores que eu utilizei e para cada parte, que eu acho que vai ficar mais organizado. Para fazer a área de luz da pupila, eu acabo utilizando o branco ou muitas vezes deixo o próprio branco do papel. Quando eu termino a pupila, eu já acabo passando para a parte da conjuntiva, que é essa partezinha mais avermelhada que a gente tem nos cantinhos dos olhos. Nesse eu utilizei o grená, para fazer umas veiazinhas e um pouquinho desse tom avermelhado. Na parte da esclerótica eu utilizei o cinza azulado, o cinza claro, o camurça e depois eu passei um branquinho só para mesclar as cores. Aí eu já comecei a puxar a parte da pele, comecei com o vinho claro. Falar para vocês que eu ainda queria jogar fora esse desenho, não estava contente com ele ainda. Of course. Continuei com o vinho claro, passei bastante sépia também e o púrpura também.
sempre com movimentos circulares. Passei marrom escuro, nesses fundios que a gente tem no olho, e passei o camurça também, gente, eu usei bastante camurça. Creme, branco e pêssego. Para esse desenho eu utilizei a caixa de 72 cores da Faber-Castell e utilizei os tons de pele da Multicolor. É um kitzinho básico que eu recomendo se você tiver condição de ter, são muito bons. Usei o ocre queimado, bordô, sépia novamente, um pouquinho do coral misturado com o ocre queimado. Na verdade eu utilizei bastante vinho claro nessa região, com mais 2 variações que tem na Multicolor de vinho claro, na tons de pele. Nessa região eu usei bastante o rosinha que veio na Multicolor, o rosinha mais escuro. Utilizei o areia, amêndoa e pêssego, ocre e o branco também. E todas essas cores eu fui utilizando em camadas, fui fazendo várias camadas até chegar na tonalidade que eu queria. Eu gosto de começar pelas sombras, que eu acho que eu consigo ver melhor a parte da iluminação, eu consigo ver melhor o contorno do rosto começando pela sombra. Então, os lápis mais clarinhos eu deixei para passar nas partes de luz e os lápis mais escuros eu fiquei passando na sombra. E a textura da pele? A textura eu fiz com camurça, fiz com vinho claro também, dependendo da região da referência. Passei um pouquinho também de borracha elétrica e o branco, fazendo listrinhas na horizontal, tá? Fazendo várias, como se fossem umas minhoquinhas no rosto, mas bem pequenininha para tentar deixar o mais próximo possível de uma aparência de pele. Na outra parte do rosto, o que eu acrescentei de diferente de cores foi o fúcsia, o mogno e o púrpura também, porque são cores um pouquinho mais escuras que acabou caindo melhor desse outro lado, porque um lado ele está mais iluminado, o outro está mais escuro. Utilizei também o próprio cinza escuro na pele e bastante sépia. E foi feito em várias e várias camadas. Aí eu vou dar uma aceleradinha para vocês verem mais ou menos como ficou o processo. Thank you for the wine. Gente, eu acabei gostando do desenho. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. E ficou mais ou menos assim a pele. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like. Se quiser também, clica no sininho para ativar as notificações e bye bye!